Leitura do livro Amor do Espírito, parte 2. Aquilo que não nos pertence. Nos sistemas familiares, é comum que uma outra pessoa assuma o destino rejeitado ou a culpa recusada por alguém. Isso tem efeitos duplamente nefastos. Um destino alheio ou uma culpa alheia não nos dão força, pois somente nosso próprio destino é a nossa própria culpa são capazes disso. Contudo, a pessoa cujo destino ou cuja culpa assumimos fica enfraquecida, pois dessa forma o seu destino e a culpa também perdem sua força para ela. Como sempre aqui, às vezes eu, Luiz Brits, faço alguns comentários, né? Que eu lembro aqui lendo isso, é que quem tem dó, culpa a Deus. Então, se a gente rejeita que o que a pessoa está passando é a cerne da força para ela sair daquela situação, a gente desrespeita a Deus, desrespeita a vida como um todo, desrespeita o destino dos outros, né? Essa explicação a gente consegue entender relacionada a esse texto, né? Com frases tipo, vou fazer isso pela minha mãe, vou fazer isso pelo meu pai, vou levar essa bandeira para frente para honrar meus antepassados, coisas assim são desrespeitosas, né? Sabendo que cada um tem a mochilinha e a bagagem que precisa para se desenvolver. E se a gente tenta tirar, por assim dizer, a cruz do outro, a gente não deixa que ela desenvolva as forças para ela poder carregar os seus assuntos, né? E lidar com os seus assuntos, né? Os assuntos dos outros são dos outros, né? Esse exemplo da cruz, né? Que Jesus carregou a cruz, né? A gente não, para a gente não carregar, né? Acredito nessas metáforas dessas histórias sagradas da Bíblia, né? E essa é uma possibilidade de a gente aprender com essa, né? Do momento em que Jesus virou Cristo, né? Continuando aqui. O destino. Sentimos-nos culpados também quando o destino nos beneficiou a culpa dos outros, sem que pudéssemos impedir ou mudar. Por exemplo, a mãe morre no nascimento de alguém. Sem dúvida, ele é inocente e ninguém poderá responsabilizá-lo por isso. Mas o conhecimento da própria inocência não o alivia. Por se sentir ligado pelo destino à morte de sua mãe, jamais se livra do peso da culpa. Um outro exemplo, alguém dirige um carro quando estourou um pneu. O carro derrapa e se choca com outro. O segundo motorista morre, enquanto o primeiro se salva. Embora não tenha culpa, sua vida ficou enredada com o sofrimento e a morte do outro. Apesar da comprovação de sua inocência, sente-se culpado. Um terceiro exemplo. O homem contou que, no final da guerra, sua mãe, que estava grávida dele, viajou para buscar o marido no hospital militar e trazê-lo para casa em segurança. Na fuga foram ameaçados por um soldado russo e o mataram para se defender. Embora tenham agido com defesa própria, sentem-se agora, inclusive o filho, permanentemente culpados, pois estão vivendo ao passo que o outro morreu no cumprimento do dever. Em face da culpa ou da inocência imposta pelo destino, sentimos-nos absolutamente impotentes. Por isso, nos é tão difícil carregá-la. Se tivéssemos culpa ou merecimento, teríamos também poder e influência sobre isso. Mas o que sentimos é que estamos entregues, tanto no mal quanto no bem, a um destino imprevisível que, independentemente de sermos bons ou maus, decide sobre nossa vida ou morte, salvação ou desgraça, felicidade ou perdição. Essa impotência imposta pelo destino apavora muitas pessoas, até o ponto que preferem abrir mão da felicidade ou da vida que receberam a aceitá-la como uma graça.
Frequentemente, elas tentam mais tarde invocar um mérito ou uma culpa pessoal, talvez para fugir da sensação de estarem sujeitas a uma salvação imerecida ou a uma culpa indevida. O padrão habitual de reação a uma culpa imposta pelo destino é que a pessoa foi beneficiada à custa de outra, limita essa vantagem ou abre mão e se desfaz dela, por exemplo, através do suicídio, de uma doença ou de uma culpa pessoal pela qual é punida. Tais soluções associadas ao pensamento mágico são formas infantis de lidar com uma sorte imerecida, pois, na verdade, não diminuem a desgraça, mas, pelo contrário, aumentam-na. Por exemplo, quando um filho cuja mãe morreu de parto limita a própria vida ou comete suicídio, o sacrifício dessa mãe foi inútil e ela ainda se torna, de certa forma, responsável pela desgraça dele. Se, porém, o filho disser: querida mamãe, se você perdeu sua vida com o meu nascimento, isso não pode ter sido em vão. Farei algo de bom de minha vida em sua memória. Então, a pressão da culpa imposta pelo destino se torna uma força motriz para a sua vida, tornando-o capaz de ações que os outros não teriam a força de realizar. Nesse caso, o sacrifício da mãe produz um efeito bom para além da sua morte, reconciliando e criando paz. É aqui, né, Luiz Brits falando, né? É esse exemplo, né? Esse foi um assunto seu, mamãe. Eu sinto muito que isso te custou tanto, mas eu vou fazer algo de bom, né? Em sua memória, para honrar a sua vida, honrar a sua morte, né? E honrar a sua escolha de estar grávida, de se manter grávida de mim, né? Continuando, em casos como este, todos os envolvidos sofrem uma pressão para compensar, pois quem recebeu algo do destino também quer dar algo em troca. Caso não possa fazê-lo, quer ao menos privar-se de algo equivalente. Mas os caminhos habituais levam ao vazio, pois o destino não se importa com nossas exigências, reparações e expiações. A humildade. O que torna a culpa imposta pelo destino mais difícil de suportar é a sensação da própria inocência. Se eu fosse punido quando culpado e salvo quando inocente, poderia supor que o destino obedece a uma lei e uma ordem moral. Poderia influenciá-lo e dirigi-lo por meio da minha culpa ou da minha inocência. Mas, se sou salvo, independentemente da minha culpa e inocência, enquanto outros perecem, tanto inocentes quanto culpados, então me sinto totalmente entregue a esses poderes e inexplicavelmente confronto com a impotência que o destino impõe à minha culpa e à minha inocência. Luiz Brits, aqui tem uma frase do Bert Hellinger, né, que fala que humildade é quando eu aceito a realidade da forma que ela se apresenta, né? E arrogância, né, nesse sentido, é quando eu acho, né, que eu sou tão forte que eu posso mudar a realidade, né? Isso serve para querer mudar o outro, né, querer mudar as coisas que a gente não tem controle, né? Então, é interessante pensar sobre a nossa pequenez, né? Concluir a nossa pequenez perante o destino, né? Continuando. Resta-me como uma única saída submeter-me e sujeitar-me Resta-me como única saída submeter-me e sujeitar-me voluntariamente a uma força maior, seja para a minha felicidade ou para a minha desgraça. Tal ação tem como base uma postura que eu chamo de humildade. Ela me permite concordar com a minha vida e a minha sorte pelo tempo que durarem, independentemente do preço que os outros pagarem por elas. Ela também me leva a concordar com a minha morte e com o destino difícil, quando chegar a minha vez, independente da minha culpa ou inocência. Essa humildade leva a sério a experiência de que eu não comando o destino, mas ele a mim. Ele me acolhe, sustenta e deixa cair, de acordo com leis cujo mistério não posso nem devo desvendar. Essa humildade é a resposta adequada à culpa e à inocência impostas pelo destino. Ela me torna igual às vítimas, equipara-me a elas. Permite-me honrá-las, na medida em que não rejeito ou limito o que recebi às custas delas. Mas justamente
o aceito como gratidão, apesar do alto preço que custou, e depois transmito algo disso às outras pessoas. Até aqui eu falei da culpa e da inocência no processo de dar e tomar. Entretanto, elas possuem diversas faces e atuam de diferentes maneiras. Os relacionamentos humanos são uma articulação de várias necessidades e ordens que procuram se impor por meio de diferentes sentimentos de culpa e inocência. Abordarei essas outras formas de sentir culpa e inocência quando falar dos limites da consciência e das ordens do amor. Ainda acrescento algo sobre ordem e abundância. Ordem e abundância. Ordem é a maneira como coisas diferentes atuam em conjunto. Envolve, portanto, diversidade e abundância. Mantém-se na troca, une o disperso e o congrega na execução. Envolve, portanto, movimento. Prende o que parece numa forma que lhe dá permanência. Envolve, portanto, duração. Mas em relação ao tempo, procede como a árvore que antes de tombar deixa cair o fruto que lhe sobrevive. Envolve, portanto, renovação e mudança. Ordens, se são vivas, vibram e evoluem. Através do anseio e do medo, nos impede e disciplinam. Ao imporem limites, também abrem espaço, estão mais além daquilo que nos separa. Os limites da consciência. Conhecemos a consciência como um cavalo conhece o cavaleiro que o monta, e como um timoneiro conhece as estrelas pelas quais calcula sua posição e orienta seu rumo. O problema é que o cavalo é montado por muitos cavaleiros, e no navio muitos timoneiros olham para muitas estrelas. É importante saber a quem os cavaleiros obedecem e que direção o capitão indica ao navio. A resposta. Um discípulo perguntou ao mestre: diga-me o que é a liberdade. Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo que, relixando, derruba o cavaleiro só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento, e por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou. Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar, ela concede, às vezes, uma certa liberdade de movimento. É como um rio que carrega um nadador que se deixa levar. Ele o leva até a margem, unindo sua força a ele. Culpa e inocência. É em nossos relacionamentos que experimentamos a consciência, pois todas as ações que produzem efeitos sobre outros são acompanhadas por um sentimento de culpa ou de inocência. Assim como os olhos, ao ver, distingem constantemente o claro e o escuro. Esse sentimento discerne a cada momento se nossa ação prejudica ou favorece o relacionamento. O que causa dano a ele é experimentado como culpa, o que o favorece como inocência. Por meio do sentimento de culpa, a consciência nos puxa as rédeas e nos impede a mudar de direção pelo sentimento de inocência, e nos solta as rédeas em um vento fresco e infla as velas do nosso barco. Isto se assemelha ao que sucede com o equilíbrio físico. Assim como um sentimento interno, por meio de sensações de conforto e desconforto, constantemente nos impulsiona e dirige para nos mantermos em equilíbrio. Um outro sentimento interno, por meio de sensações diferentes de conforto e desconforto, nos impulsiona e dirige constantemente para mantermos nossos relacionamentos significantes. O sucesso do relacionamento depende de condições que, no essencial, nos são pré-estabelecidas, como acontece com o equilíbrio físico com relação às orientações básicas, em cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda. De fato,
Caso desejemos, podemos cair para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Entretanto, um reflexo inato força a compensação antes que haja um acidente e nos equilibramos a tempo. Da mesma forma, um sentimento de equilíbrio superior ao nosso arbítrio vela sobre nossos relacionamentos e atua como um reflexo de correção e equilíbrio quando nos desviamos das condições de sucesso e colocamos em risco nossos relacionamentos. A semelhança do sentido interno do equilíbrio corporal, o sentido interno dos relacionamentos percebe cada indivíduo juntamente com o seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e dirige o indivíduo por meio de diferentes sensações de desprazer e de prazer. Esse desprazer é sentido como culpa, esse prazer como inocência. Assim, culpa e inocência servem ao mesmo Senhor. Ele as atrela a um carro, guia-as numa direção e elas puxam o carro como uma parelha presa a uma corda. Alternando seus impulsos, fazem progredir o relacionamento e o mantêm na trilha. Às vezes, tentamos tomar as rédeas nas mãos, mas o cocheiro não as solta. Nesse carro só viajamos como prisioneiros e convidados. E o nome do cocheiro é consciência. As condições prévias. Entre as condições que nos são pré-estabelecidas para os relacionamentos humanos, inclui-se o vínculo, o equilíbrio e a ordem. Satisfazemos a essas três condições sob a pressão do instinto, da necessidade e do reflexo, da mesma forma como satisfazemos as condições do nosso equilíbrio físico, mesmo contra nosso desejo ou vontade. Essas condições são sentidas por nós como básicas, porque a experimentamos simultaneamente com a necessidade, como necessidades básicas. Aqui é interessante pontuar, né, que eu já fiz um estudo do budismo, que ele fala dos sentimentos humanos, né, das sensações humanas, né, o cheiro, não sei se é esse bem o nome, mas né, o olfato, o tato, né, e dentro dessas sensações humanas, o equilíbrio no budismo é considerado algo, né, que a gente não tem nenhum controle, mas é uma sensação, uma percepção humana da vida, né. Continuando. O vínculo, o equilíbrio e a ordem se condicionam e completam mutuamente. Juntos são experimentados como consciência. Por conseguinte, experimentamos também a consciência como instinto. A necessidade e reflexo, basicamente idênticas às necessidades do vínculo, equilíbrio e ordem. As diferenças. Embora essas três necessidades do vínculo, equilíbrio e ordem atuem sempre em conjunto, cada uma delas tenta impor seus objetivos através de um peculiar sentimento de culpa e inocência. Por conseguinte, sentimos a culpa e a inocência de maneiras diversas, de acordo com o fim e a necessidade a que servem. Exemplo: quando estão a serviço do vínculo, experimentamos a culpa como exclusão e distância, e a inocência como conforto e proximidade. Quando estão a serviço do equilíbrio entre dar e tomar, vinculamos a culpa como obrigação e a inocência como liberdade ou reivindicação. Quando estão a serviço da ordem, vivemos a culpa como transgressão e medo de punição, e a inocência como retidão e lealdade. A consciência serve a cada um desses fins, mesmo quando se opõem entre si. Sentimos essas contradições na consciência, pois muitas vezes a consciência exige a serviço do equilíbrio o que nos proíbe a serviço do vínculo e nos permite a serviço da ordem o que nos impede enquanto serve ao vínculo. Por exemplo, quando retribuímos na mesma medida a afronta que alguém nos fez, satisfazemos a necessidade do equilíbrio e nos sentimos justos. Com isso, entretanto, podemos sacrificar o vínculo para satisfazer tanto o equilíbrio quanto o vínculo. Precisamos fazer ao outro um mal um pouco menor do que ele nos fez. Então, talvez o equilíbrio sofra, mas o vínculo e o amor ganham. Inversamente, quando retribuímos um bem recebido de alguém na mesma medida, obtemos um equilíbrio, mas dificilmente nasce um vínculo. Para que o equilíbrio também gere um vínculo, precisamos fazer ao outro um bem um pouco maior do que ele nos fez. Ele, por sua vez, ao compensar,
precisará fazer-nos um bem um pouco maior do que terá recebido de nós. Então, o intercâmbio do dar e tomar leva ao equilíbrio e também é uma troca duradoura ao vínculo e ao amor. Tentar explicar aqui o que, com as minhas palavras, quando alguém me empresta R$10, eu devolvo 12. Porque se eu devolvo 10, o vínculo cessa. Para que possa existir um vínculo entre o relacionamento, sempre um vai ser culpado e o outro vai ser inocente. Então, e também uma forma de devolver um pouquinho a mais é para demonstrar gratidão adicional ao que nos foi dado. Então tem muita força, a força da gratidão e a força do equilíbrio para manter a pessoa na nossa vida, não que isso a manipule, mas é uma demonstração da importância da pessoa na minha vida, não só nos momentos que eu precisei. É muito importante esse ensinamento do equilíbrio de troca, sem que a gente sinta culpa ao dizer a palavra culpa, nesse sentido. Experimentamos contradições semelhantes entre a necessidade do vínculo e a necessidade de ordem. Quando uma criança faz algo errado e a sua mãe a manda brincar sozinha no quarto por 1 hora e realmente a deixa lá todo esse tempo, ela satisfaz a ordem. Mas a criança fica zangada com ela e com razão, porque a mãe, por causa da ordem, foi contra o amor. Se ao contrário, depois de algum tempo, ela dispensa a criança do resto da pena, vai contra a ordem, mas reforça o vínculo e o amor entre ela e a criança. Portanto, não importa como seguimos a nossa consciência, nós nos sentiremos tanto livres como culpados. Os diferentes relacionamentos. Da mesma forma como nossas necessidades, nossos relacionamentos também são diferentes e seus interesses se contradizem. O que serve a um relacionamento pode prejudicar outro, e aquilo que num relacionamento nos é acreditado como inocência, em outro nos precipita num sentimento de culpa. Assim, talvez por um único ato respondemos a muitos juízes, e um deles nos condena, enquanto o outro nos declara inocentes. A ordem. Experimentamos a consciência, às vezes, como se ela fosse um indivíduo único. Entretanto, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes perseguem diferentes objetivos, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, e procuram se impor de diferentes maneiras. Nisso, elas se apoiam ou se questionam mutuamente, pelo bem do todo. Não obstante, mesmo quando se contrapõem, servem a uma ordem superior. A semelhança de um general que, em diversas frentes, com diferentes tropas, em terrenos diversos, com diferentes meios e táticas, buscam diferentes êxitos. Nessa ordem, faz com que, pelo bem de um todo maior, em cada frente só se obtenham êxitos parciais. Por essa razão, só se consegue a inocência em parte. A aparência. Na maioria das vezes, culpa e inocência comparecem juntas. Quem procura agarrar a inocência, toca também na culpa, e quem é inquilino da culpa, encontra a inocência, como sublocatária. A culpa e a inocência também trocam de trades com muita frequência, de modo que a culpa vem vestida de inocência e vice-versa. Então, as aparências enganam e só os efeitos mostram que era real. Vou contar-lhes uma pequena história a respeito. Os jogadores. Eles se apresentam como adversários, então se sentam frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro com diferentes figuras. E complicadas regras, lance por lance, o mesmo jogo real. Ambos sacrificam a seu jogo diversas figuras, e tensos se mantêm em xeque até que cessa o movimento. Quando não há mais saída, a partida termina. Então trocam de lado e de cor e recomeça o mesmo jogo, apenas uma outra partida. Mas quem joga muito tempo, muitas vezes ganha e muitas vezes perde. Torna-se, em ambos os lados, um mestre. O feitiço. Quem quer resolver os enigmas da consciência entra em um labirinto que precisa de muitos fios orientadores, para distinguir na confusão dos meandros os caminhos que levam para fora e os que dão em becos sem saída.
tateando nas trevas, precisa desfrontar-se a cada passo com mitos e histórias que se enlaçam como trepadeiras em torno da culpa e da inocência, desencaminhando nossa razão e paralisando os passos de quem ousa investigar o que ocultamente acontece. É o que pode suceder às crianças quando ouvem contar histórias da cegonha, e pode ter sucedido aos prisioneiros ao lerem no portão do campo de extermínio: o trabalho liberta. Porém, às vezes aparece alguém que tem coragem de olhar e quebrar o feitiço, como aquela criança que no meio da multidão ensandecida que aclamava o ditador, aponta e diz, em alto e bom som, o que todos sabem, mas ninguém ousa admitir ou confessar: ele está nu. E há também a história do músico que se coloca à beira da estrada por onde iria passar o encantador de ratos com seu séquito de crianças. Contrapondo-lhes outra melodia, ele consegue fazer com que alguns saiam de sua marcha mecânica. O vínculo. A consciência nos vincula ao grupo, que é importante para a nossa sobrevivência. Sejam quais forem as condições que ela nos imponha, ela não está acima desse grupo, nem acima de sua fé ou superstição. Está a serviço dele. Assim como uma árvore não termina onde cresce e se desenvolve de forma diferente, em um campo aberto ou no bosque, no vale protegido ou na montanha exposta, assim também uma criança se submete ao grupo de origem, sem questionar, e adere a ele com uma força e uma persistência só comparáveis a um caráter. A criança experimenta esse vínculo com amor e felicidade, quer ela possa florescer, quer tenha de murchar no grupo. A consciência reage a tudo o que promova ou ameace o vínculo da família. Assim, temos boa consciência quando agimos de uma tal forma que podemos continuar pertencendo ao grupo. E temos má consciência quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo, de tal forma que receamos ter perdido, em parte ou não todo, o direito de pertencer a ele. Contudo, ambos os lados da consciência servem a um propósito único, como o açúcar e o chicote num adestramento. Eles nos puxam ou nos impelem na mesma direção para assegurar nosso vínculo às raízes e ao tronco familiar. Assim, o padrão da consciência é aquele que vigora no grupo a que pertencemos. Por esta razão, pessoas originárias de diferentes grupos têm também diferentes consciências, e quem faz parte de vários grupos tem para cada um deles uma consciência distinta. A consciência nos mantém no grupo como um cão mantém as ovelhas no rebanho. Quando mudamos de ambiente, ela muda de cor como um camaleão para proteger-nos. Assim, temos uma consciência junto à mãe e outra junto ao pai. Uma na família e outra na profissão. Uma na igreja e outra na mesa da grande família. Porém, a consciência sempre se refere ao vínculo e ao amor e ao vínculo ao medo da separação e da perda. E o que fazemos quando um vínculo se contrapõe a outro? Procuramos, da melhor forma possível, o equilíbrio e a ordem. Ilustro isso com um exemplo. A consideração. Um homem e uma mulher perguntaram ao professor como deveriam proceder com relação à filha. A mãe frequentemente tinha de impor limites a ela e nisso não se sentia suficientemente apoiada pelo marido. O professor lhe expôs as 3 frases, as regras de uma educação de sucesso. Primeira, na educação dos filhos, o pai e a mãe consideram certo de diferentes maneiras o que, em suas respectivas famílias, era importante ou faltou. Segundo, a criança segue e reconhece como certo o que para ambos os pais, nas respectivas famílias, era importante ou faltava. 3. Quando um dos pais se põe sobre o outro na educação, a criança secretamente tornará o partido do genitor em desvantagem. Depois, o professor sugeriu aos pais que se permitissem perceber onde e como sua filha os amava. Então, eles se entreolharam e um sorriso passou pelo rosto de ambos. Finalmente, o professor aconselhou ao pai que, de vez em quando,
Desce a perceber a filha como fica contente quando ela fica bem com a mãe. A lealdade. A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos uma posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas, logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e com ele também a consciência. Os membros fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão fortemente ligados numa família, fortemente ligados. Vou ler de novo. Os membros fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão fortemente ligados. Numa família são os filhos, numa empresa os trabalhadores de nível inferior, num exército os soldados rasos e numa igreja a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida, mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Nesse grupo se incluem os pequenos, que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos, que fazem um trabalho sujo, os heróis em postos perdidos, os cordeiros que seguem o pastor que os leva ao matadouro e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos que, por seus pais ou antepassados, se atiram na brecha e executam o que não planejaram, espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorreram. Sobre isso, trago um exemplo. Cedendo lugar. Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em conversa com o amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo sua mãe contar durante a refeição que estava novamente grávida, exclamou, transtornado: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar." Com essa lembrança, o pai entendeu. O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação, ceder o seu lugar ao mais novo. Lealdade e doença. O amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves, como, por exemplo, na anorexia, pois o anoréxico, em sua alma infantil, diz aos pais: "Antes desapareça eu do que você." Por isso, uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar, porque para a nossa alma infantil ela é um atestado de inocência, e por meio dela esperamos assegurar e preservar nosso direito de pertencer. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das afirmações em contrário, a solução ou a cura é temida e evitada porque está associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. O limite. A consciência, ao mesmo tempo que liga, também delimita e exclui. Por isso, para continuar pertencendo ao nosso grupo, frequentemente nós sentimos obrigados a recusar ou negar a outros o direito de pertencer que reivindicamos para nós, pelo simples fato de serem diferentes. Então, nós tornamos, por obra da consciência, vou ler de novo. Então, nos tornamos, por obra da consciência, temíveis para os outros, pois exatamente o que tememos para nós mesmos, a exclusão do grupo, como a pior consequência de uma culpa e como a ameaça extrema, temos de desejar ou fazer aos outros em nome da consciência só porque são diferentes. E assim, como procedemos com os outros procedem conosco, em nome da consciência. Então, nos impomos mutuamente um limite para o bem, mas o abolimos para o mal em nome da consciência. Assim, culpa e inocência não significam o mesmo que bom e mal. Frequentemente cometemos ações más com boa consciência e ações boas com má consciência. E cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência, e cometemos ações boas com má consciência quando elas colocam em risco a nossa vinculação a esse grupo.
o bem. Consequentemente, o bem que reconcilia e promove a paz precisa superar os limites que a consciência nos impõe por meio do vínculo a grupos particulares. Esse bem segue uma outra lei, uma lei oculta, que atua nas coisas pelo simples fato de existirem. Contrariamente a esse modo típico da consciência, essa lei atua de modo silencioso e despercebido, como a água que flui por baixo do solo. Só percebemos sua presença pelos efeitos. A consciência fala enquanto as coisas são. Por exemplo, uma criança que vai a um jardim maravilha-se com as plantas que crescem, escuta um pássaro na moita. Então sua mãe lhe diz: isso é bonito. A partir daí, em vez de se maravilhar e escutar, a criança ouve palavras e sua relação com o real passa a ser substituída por juízos. A consciência do grupo. A consciência nos vincula tão poderosamente à nossa família e a outros grupos que mesmo inconscientemente sentimos como exigência e obrigação para nós o que outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo. Assim, a consciência nos leva a nos emaranhar cegamente na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e em suas consequências, em metas alheias e num desfecho alheio. Quando uma filha, por exemplo, para cuidar dos pais idosos, renuncia à felicidade de ter sua própria família e por isso é ridicularizada e desprezada pelos outros irmãos, mais tarde uma sobrinha imitará a vida dessa tia e, sem perceber essa conexão e sem poder defender-se contra isso, sofrerá o mesmo destino. Aqui, o contrapondo-se à consciência pessoal que sentimos, atua ainda uma outra consciência mais ampla que age secretamente e tem primazia sobre a consciência pessoal. A consciência pessoal e manifesta torna-nos cegos para a consciência oculta e mais ampla, a qual muitas vezes transgredimos justamente ao seguirmos a consciência pessoal. A consciência pessoal que sentimos serve a uma ordem que se deixa perceber através de impulso, necessidade e reflexo. Mas a consciência abrangente que atua no oculto permanece despercebida da mesma forma como a ordem a que ela serve. Muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem. Somente a conhecemos pelos seus efeitos, principalmente pelo sofrimento que decorre da sua inobservância, sobretudo para as crianças. A consciência pessoal e manifesta se refere a pessoas a quem nos sentimos ligados, aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros e filhos. Essa consciência confere a essas pessoas um lugar e uma voz na alma. A consciência oculta, em contradição, torna a seus cuidados as pessoas que excluímos da nossa alma e de nossa consciência. Seja porque a tememos como condenamos, seja porque nos rebelamos contra seu destino. Seja porque os outros na família se tornam culpados em relação a elas sem que essa culpa tenha sido reconhecida e, menos ainda, expiada. Seja ainda porque essas pessoas precisam pagar pelo que tomamos e recebemos sem que lhes tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrado por isso. Essa consciência toma a seus cuidados os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também deem aos excluídos um lugar e uma voz em seu coração e retornem para o lugar que lhes é devido na família ou no grupo. O direito de pertencer. A consciência do grupo dá a todos o mesmo direito de pertencer. Vela para que esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo.
Vela pelo vínculo num sentido mais amplo do que a consciência pessoal. Não conhece nenhuma exceção à regra, nem mesmo os assassinos de pessoas pertencentes ao próprio grupo. Eles também continuam pertencendo. A compensação do mal. Se um membro do grupo é excluído ou expulso pelos outros, mesmo que tenha sido meramente esquecido, porque não se fala mais dele, como frequentemente acontece com uma criança prematuramente falecida, a consciência de grupo faz com que um outro membro do grupo venha representar o excluído. Ela imita então o destino daquele sem ter consciência disso. Daí resulta, por exemplo, que um neto imite por uma identificação inconsciente a um avô excluído, passando a viver, sentir-se, planejar e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa conexão. Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda com nível arcaico. Aliás, a consciência de grupo é uma consciência arcaica. Ela leva a um equilíbrio cego no mal, que não ajuda nem cura ninguém. A injustiça cometida contra os antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada novamente. O excluído permanece excluído. A hierarquia. Uma outra lei básica se manifesta na atuação da consciência do grupo. Em cada grupo há uma hierarquia que se orienta pela precedência no tempo. Isso significa que, de acordo com essa ordem, quem chega primeiro tem precedência sobre os que chegam depois. Por exemplo, um avô tem precedência sobre um neto, um primogênito tem precedência sobre os demais irmãos, e um tio tem precedência sobre o seu sobrinho. Consequentemente, a compensação que obedece à consciência do grupo não faz justiça aos sucessores, pois não os equipara aos antecessores. O equilíbrio arcaico só contempla os antecessores, desconsiderando os sucessores. Assim, essa consciência de grupo não permite que os sucessores interfiram nos assuntos dos antecessores, seja para fazer o direito deles, seja para expiar a culpa em seu lugar, seja ainda para resgatá-los, mesmo posteriormente, de seu destino funesto. Influenciado pela consciência de grupo, o sucessor reage à própria presunção como uma necessidade de fracasso e declínio. Portanto, quando um grupo familiar existe um comportamento autodestrutivo e quando um indivíduo, aparentemente perseguindo nobres fins, encena cegamente o seu próprio fracasso e declínio, quem age assim é, na maioria dos casos, um sucessor que, aliviado pelo próprio fracasso, presta finalmente homenagem ao antecessor. Dessa maneira, o poder arrogado resulta em impotência, a justiça arrogada em injustiça e o destino arrogado em tragédia. Ilustro aqui com alguns exemplos. O anseio. Uma mulher jovem sentia um anseio insaciável que não conseguia explicar. De repente ficou claro para ela que esse sentimento não lhe pertencia, mas a sua meia-irmã do primeiro casamento do seu pai. Desde o segundo casamento do pai, ela não pudera mais vê-lo nem visitar seus meio-irmãos. Nesse interim, emigrara para a Austrália e todas as conexões pareciam rompidas. Não obstante, a cliente restabeleceu contato com ela e convidou-a para visitá-la na Alemanha, mandando-lhe inclusive o bilhete para a viagem. Porém, o destino não se deixou mais mudar. A minha irmã desapareceu no caminho para o aeroporto. O tremor. Num workshop, uma mulher começou a tremer descontroladamente o corpo inteiro. Deixando que o fenômeno atuasse sobre ela, o dirigente do grupo reconheceu que aquele tremor pertencia a uma outra pessoa. Perguntou então à mulher: "A quem pertence esse tremor?" Ela respondeu: "Não sei." Ele perguntou ainda: "Não será um judeu?" Ela respondeu: "A uma judia." Quando ela nasceu, o oficial nazista veio à sua casa para cumprimentar a mãe em nome do partido. Atrás da porta estava uma judia,
que tinha se escondido em sua casa e ela tremia. O medo. Um homem e uma mulher já estavam casados havia anos, mas ainda não moravam juntos, pois o marido dizia que só achava trabalho numa cidade distante. Sempre que lhes diziam, no grupo, que ele podia fazer o mesmo trabalho na cidade da mulher, ele respondia com objeções. Assim ficou claro que havia uma razão oculta que explicava seu comportamento. O pai dele, que sofrera de uma tuberculose grave, passara muitos anos num sanatório isolado. Quando às vezes visitava sua família, a mulher e o filho corriam o risco de contágio. O perigo já passara havia muito tempo, mas agora o filho assumira o mesmo medo e o mesmo destino do pai, e se mantinha afastado da mulher, como se seu contato com ela também fosse perigoso. Fora de contexto. Um rapaz que estava em risco de suicídio contou num grupo que, quando era criança, perguntara a seu avô: "Vovô, quando é que você finalmente vai morrer e desocupar seu lugar?" O avô achou muito engraçado, mas o rapaz nunca mais conseguiu esquecer aquela frase. O dirigente do grupo disse a ele que a frase foi verbalizada pela criança porque não pode ser dita em outro contexto. Eles decidiram investigar a história familiar e descobriram que havia muitos anos atrás, o outro avô, do lado materno, iniciou uma relação com sua secretária e pouco tempo depois a mulher dele ficou tuberculosa. A sentença: quando é que você finalmente vai morrer e desocupar o lugar, pertencia a esse contexto. Embora o avô talvez não tivesse consciência dela, o desejo se realizou e a mulher morreu. É Luiz Brits aqui, né? Só para pontuar, porque eu me atropelei e perdi o ritmo um pouco da leitura, né? A frase de dor no sistema era o desejo, mesmo que inconsciente, do avô que a mulher morresse. E essa frase ficou coada, né? Ficou ecoando no sistema familiar e uma criança trouxe à tona algo que não foi honrado, né? Ou seja, a vida da esposa, né? Não que ela não sobre a morte que eu estou falando aqui, né? Mas pela existência dessa mulher, né? Como sendo sagrada para a família como um todo, né? Continuando. Contudo, membros subconscientes da família assumiram inconscientemente a culpa e a expiação. Ele está explicando aqui agora, tá, gente? Por isso que às vezes eu não tento explicar, porque a explicação do Bert Hellinger vem em seguida melhor que a minha. Só quando eu fico confuso que eu vou explicando, ou quando eu acho que eu tenho um exemplo melhor. Melhor que o Bert Hellinger é um pouco difícil, né? Mas quando eu tenho um exemplo menos evoluído, né? Mas o Bert Hellinger tem muita força naquilo que ele explica, né? Vou seguindo aqui, me permitindo, à medida que minha intuição pede para eu falar algo, tá? Então, vamos retomando aqui a leitura. Contudo, membros subsequentes da família assumiram inconscientemente a culpa e a expiação. Primeiro, um dos filhos fugiu com a secretária, impedindo-a que o pai tirasse proveito da morte da mãe. Em seguida, o neto que trouxe o problema se ofereceu para tomar sobre si a sentença funesta e expiar a culpa, colocando-se assim em risco de suicídio. Trago mais um exemplo. Foi-me contado por um cliente através de uma carta e atenho-me rigorosamente às suas informações. A expiação. A bisavó do cliente casou-se com um jovem camponês e engravidou dele. Ainda durante a gestação, o marido morreu aos 27 anos de idade, no dia 31 de dezembro, e, segundo constou, devido a uma febre cerebral. Fatos graves ocorridos a partir dessa época sugerem que essa mulher, quando ainda era casada, teve um caso com um homem que veio a ser seu segundo marido, e que isso teve relação com a morte do primeiro. Levantou-se mesmo a suspeita de assassinato. Essa mulher casou-se no dia 27 de janeiro com o segundo marido, que veio a ser o bisavô do cliente.
Esse marido morreu de acidente quando um filho seu completou 27 anos. Nesse mesmo dia, anos depois, um neto do bisavô morreu de um acidente similar. Outro neto dele desapareceu aos 27 anos. Exatamente 100 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, um bisneto enlouqueceu por volta de 31 de dezembro aos 27 anos. Isto é, com a idade e na data em que morrera o primeiro marido do bisavô e enforcou-se no dia 27 de janeiro, aniversário do segundo casamento dela. Nessa ocasião, sua mulher estava grávida, à semelhança do bisavô por ocasião da morte do seu primeiro marido. O filho da suicida, sobrinho do cliente, completara 27 anos, um mês antes da mencionada carta. O cliente tinha o pressentimento de que algo poderia acontecer ao sobrinho, mas julgava que o perigo maior seria no dia 27 de janeiro, aniversário do suicídio do pai. Assim fez uma viagem com o intuito de protegê-lo e visitou com ele o túmulo do pai. Mais tarde, a mãe do rapaz contou que no dia 31 de dezembro ele ficara transtornado, pegara o revólver e fizera todos os preparativos para matar-se. Mas ela e o segundo marido conseguiram demovê-lo da ideia. Isso se passou exatamente 127 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, sobre o qual, aliás, esses familiares nada sabiam. No referido caso, portanto, um acontecimento atuou tragicamente até a quarta e a quinta gerações. Mas a história ainda não termina aí. Alguns meses depois dessa carta, o cliente me procurou numa aguda crise de pânico porque sentia-se ameaçado de suicídio e não conseguia se defender contra seus pensamentos. Eu lhe disse que se imaginasse diante do primeiro marido do bisavô, olhasse para ele, fizesse a ele uma profunda reverência até o chão, e ele lhe dissesse: eu lhe presto homenagem, você tem um lugar em meu coração, por favor, me abençoem se eu fico. Então, o fiz dizer ao bisavô e à bisavó: seja qual for a sua culpa, eu a deixo com vocês. Sou apenas uma criança. A seguir, disse-lhe que se imaginasse tirando cuidadosamente sua cabeça de uma corda, caminhando lentamente por trás e deixando-a pendurada. Ele fez tudo isso, sentindo-se depois aliviado e livre de seus pensamentos de suicídio. Desde então, o primeiro marido da bisavó tornou-se seu amigo e protetor. A solução. Nesse último exemplo, mostrei também uma solução que satisfaz de forma curativa as exigências da consciência oculta. Os excluídos recebem a homenagem, o lugar e a posição que lhes competem, e os que vêm depois deixam a culpa e suas consequências com aqueles a que ela pertence, retirando-se humildemente do assunto. Assim, se consegue um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos. A compreensão. Os princípios subjacentes da consciência de grupo fazem-se conhecidos em nossos relacionamentos e em seus efeitos. Quem conhece tais efeitos pode transcender os limites das consciências pela compreensão. Onde as consciências cegam, as compreensões sabe, a compreensão sabe. Onde as consciências prendem, a compreensão libera. Onde as consciências incitam, a compreensão inibe. Onde as consciências paralisam, a compreensão age. E onde as consciências separam, a compreensão ama. Né? É lógico que, aqui o Luiz falando, né? Essa compreensão, às vezes, acontece no nosso nível cognitivo. A gente ouve falar de histórias, né? Mas no caso de destinos muito difíceis, né? E todo destino difícil, toda história pesada, ela não é contada virando um segredo, né? Então, o que é uma das coisas muito importantes na constelação familiar é que a gente tem a oportunidade da nossa alma ter essa compreensão, mesmo que a nossa mente não entenda, né? E aí a nossa alma encontra um caminho para a gente ter essa solução de uma questão que está vinculada a acontecimentos difíceis do nosso sistema familiar, né? Aí vamos ver a história do Bert Hellinger aqui sobre o caminho.
Um filho procurou o velho pai e pediu-lhe: Pai, abençoa-me antes de partires. O pai falou: Minha bênção será acompanhar-te por um trecho no início do caminho do saber. Na manhã seguinte saíram para o campo e, partindo do vale estreito, subiram numa montanha. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem em todas as direções, até a linha do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs e com ele o seu radioso brilho caiu a noite. Mas quando escureceu, as estrelas luziram. A minha conclusão aqui, sobre essa leitura, que é muito importante para a gente saber das nossas culpas, que nos mantém preso a padrões de autossabotagem, e dessas histórias duras aqui que o Bertillon compartilhou, que levam, à morte, Constelação sempre é um caminho, ou a percepção para um caminho de vida ou morte, Sempre é super tenso, super profundo, porque sempre se trata de um caminho de vida ou morte, Se você ficou até aqui, lembra de se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas que gostam de constelação, para ajudar na divulgação desses vídeos, desses áudios, que eu estou fazendo com muita dedicação aqui para você. E ele também vai estar disponível no Spotify, tá? Mas lembra aqui de se inscrever no canal, porque na próxima aula eu vou continuar aqui mais uma parte do livro, que são uma surpresa, a não ser que você tenha um livro aí com você. Mas muito obrigado, que você encontre o seu caminho de paz na alternância da culpa e da inocência, baseando-se que é muito importante, a conclusão, a gente receber essa permissão, essa bênção, o reconhecer que existe bênção e permissão dos nossos antepassados, para que a gente possa seguir com o nosso caminho, Minha bênção está aqui, o que diz aqui, nesse texto, que nessa poesia do Bert Hellinger, intitulado O Caminho, que o pai permite que o filho siga, o abençoa, e mesmo quando está tudo escuro, existem luzes, existem estrelas que iluminam o nosso caminho, porque a gente recebeu a bênção dos nossos antepassados. Esse fato, é uma verdade, para que a gente possa seguir e fazer um pouquinho diferente.